Se você trabalha com fotografia de produto, quer ter a sua foto com a maior nitidez, com foco cravado e utilizar as melhores ferramentas do Photoshop para você ter uma imagem incrível, esse vídeo é obrigatório para você assistir ele até o final. Oi, eu sou o Ed Lopes e você está no canal mais top sobre Photoshop. Se você quer aprender Photoshop no campo da fotografia, design gráfico, rede social, direção de arte, já deixa o seu like agora e se você não é inscrito, se inscreva, porque aqui eu falo tudo sobre Photoshop. Assim, você não vai perder nenhum vídeo aqui deste canal. Vamos lá agora para o nosso tutorial. Nesse tutorial hoje nós vamos falar sobre fotografia e Photoshop. Eu vou mostrar para vocês algumas dicas de como fazer fotografia de alimento. E caso você não seja um fotógrafo, mas você trabalha com criação, também é importante você saber dessas informações, porque caso você necessite um dia precisar de alguma foto assim, você já sabe como que essas fotos têm que chegar para você, para não chegar aí um material de má qualidade, tá? Então, vamos lá para esse tutorial aqui de Photoshop, hoje com o assunto de fotografia. A primeira coisa que eu preciso falar para vocês, quando a gente fala de fotografia para publicidade, para você utilizá-la dentro do Photoshop, é o tipo de arquivo que você tem que receber. Fotógrafo, preste atenção, toda fotografia você tem que tirar ela em RAW. Ah, mas um cara lá no YouTube falou que não precisa porque o JPEG, cara, eu acho muito complicado você ter uma foto só em JPEG, porque caso dê algum problema e você precise recuperar alguma informação, o JPEG não vai te dar essa possibilidade. Além disso, tem uma coisa que eu falo que é você seguir padrões, você seguir uma rotina de trabalho para você não ficar colocando muitas opções na hora de trabalhar, senão de repente você pode aí fazer a escolha errada. Eu, por exemplo, eu coloco na minha câmera a configuração mínima de JPEG só para ter uma visualização ali rápida, alguma coisa que eu precise mandar de repente muito rapidinho ali, mas assim, é o mínimo tamanho de JPEG e o máximo tamanho aqui em arquivo RAW. Porque eu sei que quando isso chegar aqui no meu computador, todo o ajuste que eu preciso fazer, caso eu precise fazer, vai ser muito mais fácil e vai ser muito mais rico dentro do RAW do que dentro de um JPEG. Então esqueça arquivos em JPEG. Arquivo de fotografia, principalmente para publicidade, tem que ser em RAW. Eu não vou entrar aqui no detalhe de como você tem que fazer a sua foto, porque se você é fotógrafo, você já vai saber como fazer. Mas eu quero dizer aqui que é uma coisa muito importante na fotografia de produto, ou no caso aqui que é um produto, mas também é um alimento, eu preciso de foco em todas as áreas. Se você for colocar a sua câmera ali numa abertura, essa aqui é a minha abertura que tem a maior nitidez possível. Cara, ela vai pegar sempre a nitidez naquele ponto. Mesmo que seja uma abertura grande, ao redor desse ponto ele não vai estar tão nítido. Então, o que você precisa fazer? Eu preciso de fotos em todos os pontos. Eu preciso de foco em todos os pontos de foco que tem na câmera. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Esse aqui é mais ou menos um diagrama que você pode utilizar aí para onde você quer o foco. Então, geralmente a pessoa coloca o foco aqui no meio, que pelo menos na minha câmera é o lugar que ele tem um foco melhor, né? Não que os outros sejam ruins, péssimos, mas parece que aqui no meio ele sempre acerta aqui com mais detalhe. E aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar o foco em todos os outros pontos, com exceção desse ponto aqui que está que é uma área em branco, que ele não vai importar tanto aqui para minha fotografia. Ele está apenas aqui no fundo. Então você pode ver que essa foto aqui, ó, é uma foto única. Eu vou dar aqui um zoom e você vai prestar atenção que eu não tenho aqui um ponto de foco em tudo. Aqui você está vendo que está tudo desfocado, o ponto de foco está atuando mais ou menos aqui, ó. Então todos os outros pontos estão sem foco. O que eu tenho que fazer? Tirar as fotos com foco em todos esses pontos.
aí sim eu vou ter uma foto com uma qualidade aí espetacular para você trabalhar, já que eu preciso muito trabalhar com uma qualidade maior para arquivos de publicidade, nesse caso aqui, imaginando que isso vai ser um negócio muito grande, usado em muitas campanhas, então eu preciso ter esse foco aqui em todo o produto. Nesse caso aqui, não é uma foto conceitual, não é uma foto para colocar sua arte, isso aqui é foto de publicidade e eu preciso de foco em todos os cantos. E claro, você que é fotógrafo, você já deve saber que para eu alcançar esse nível aqui de foco em todas as áreas e manter sempre no mesmo plano, eu não tenho como fazer isso manualmente. Então, necessário não, obrigatório você ter um tripé para fazer esse tipo de trabalho. O ideal é que você nem toque na câmera, tá? O ideal é você fazer todo esse ajuste de foco pelo computador, pelos programas que cada máquina, cada marca tem, para você conseguir fazer o foco aí sem nem precisar tocar na câmera. Aí sim você vai ter tudo exatamente no lugar que precisa ter. E aqui vem uma dica extra, esses cartões aqui, eles são muito importantes para fotografia. Numa fotografia, eu preciso ter sempre o ponto médio, que é o cinza, o ponto mais escuro e o ponto mais claro. E eu preciso ter isso daí com um objeto que seja realmente dessa cor. Esses cartões aqui eu comprei na AliExpress, paguei R$ 20 nele e eles me ajudam demais na hora de fazer a fotografia. Essa foto que eu estou mostrando, ela não é dessa foto que eu estou mostrando, desse tutorial, mas é só para ilustrar para vocês o quanto que esse cartão aqui ele vai ser importante para a gente já tratar de forma automática, entre aspas, a nossa foto. Um programa que ele é muito subestimado na Adobe é justamente o Adobe Bridge. É um programa que eu acho essencial. No começo, quando eu aprendi Photoshop, eu pegava o Bridge e ele, quando ele vinha naqueles pacotes que a gente comprava, porque antigamente era só na pirataria, né? Hoje, graças a Deus, estou livre disso. O Bridge era um programa que instalava, que vinha e eu já desinstalava ele na hora. Por quê? Porque eu falei assim, já, cara, que programa idiota. E na verdade, cara, o Bridge ele é espetacular, tá? Dentro dele, por exemplo, eu já consigo fazer as pré-edições do arquivo em RAW que eu tenho, que é usando o Adobe Camera Raw. Que eu acho que as pessoas utilizam o Adobe Camera Raw de forma muito errada. Às vezes eu vejo alguém falando assim, imagem editada, tratada, montagem feita, não sei o que, não sei o que, Photoshop e Camera Raw. Eu falei assim, vai, como assim, entendeu? Não faz muito sentido. Eu vejo um uso, entre aspas, errado, não que seja errado, mas eu acho meio, tipo assim, não tem por que usar o Camera Raw no arquivo de JPEG, porque não vai me dar o que eu preciso ali dentro do arquivo que eu quero. Acho que vocês entenderam. Então, eu tenho aqui eu tenho 7 fotos aqui, com 7 pontos de foco, então cada uma aqui tem um ponto de foco, ó. Então você vê que o número vem em sequência, ó, 12, 13, 14, 15, 16, 17. A 18 aqui não está aqui por quê? Porque o flash às vezes não bate ou não dispara na hora, então retirei aqui a 18 e eu vim aqui direto para 19. E como vocês podem ver, a foto aqui está com outro número, é bem anterior a essa sessão, mas eu vou mostrar para vocês utilizando aqui como que esses cartões aqui é importante. Eu estou aqui com essa imagem e às vezes ocorre alguma invasão e você tem que tratar isso. O que o Bridge faz? Eu vou dar um duplo clique, ele vai abrir o Adobe Camera Raw e dentro do Adobe Camera Raw eu tenho este conta-gota aqui, ó. Então, ó, equilíbrio de branco, aqui vai estar como na foto. Eu vou clicar aqui e vou dizer onde é que está o branco. Aí ele vai dizer, ó, opa, deixa eu clicar aqui, pronto. Aí, ó, o branco está aqui. Aí automaticamente ele faz aí o ajuste de cor. Às vezes, como eu te falei, essa foto que está aqui, você vê que ela está longe do objeto, então não ficou tão certinho. Eu fiz errado, era para deixar o cartão exatamente no lugar do limão e aí sim bater uma foto. Mas você consegue ver que ele tirou aqui um pouco do magenta, então às vezes para arrumar é só você ajustar aqui, às vezes manualmente, que no olho às vezes acerta mais do que o programa, tá? Então é só para você pegar o ajuste de cor e aí você vai vir aqui o seguinte, ó. Você pode aqui, ó, concluído,
concluiu, não precisa abrir o arquivo, volta no Adobe Bridge, ele já apareceu aqui esta seta, como se fosse mostrando que tem um ajuste. Botão direito do mouse, desenvolver configurações, copiar configurações. E agora, botão direito do mouse, eu venho aqui em desenvolver configurações e colar configurações. Então, ele vai abrir aqui uma janela dizendo tudo que ele vai colar. Eu vou dar aqui um OK. Então, agora eu tenho a mesma configuração que eu tenho nessa foto, eu também tenho nessa. As configurações do ponto de branco. Veja só, eu não tenho mais nenhuma outra configuração. Então, o que eu faço agora? Dou um duplo clique, ele vai abrir aqui a minha imagem, e quando ele abrir essa imagem, eu vou ver o que eu preciso fazer aqui, ó. Então, eu posso mexer aqui em várias coisas aqui, posso mover meus slides. Isso daí, gente, não vou entrar aqui em detalhe como que faz isso, porque isso é muito de cada foto, tá? Então, se você precisar fazer aqui alguma coisa de correção, no caso aqui, por exemplo, em calibração, eu gosto de ver aqui, ó, que o verde, ele é uma cor muito engraçada, porque é mais fácil você tratar o verde usando o amarelo do que especificamente o verde. Então, eu estou aqui no verde primário e você vê que de um lado eu tenho uma cor um pouco mais amarelada e para cá uma cor um pouco mais esverdeada. Então, eu posso fazer os testes aqui, ó, para eu ver onde é que essa cor vai encaixar, onde é que eu deixo o meu limão aqui um pouco mais verde do que aquela cor meio amarelada que estava. Então, por exemplo, aqui, ó, você pode ver o antes e pode ver o depois. Então, aquilo que é amarelo, eu já consegui deixar ele com um tom um pouco mais esverdeado. Fez todas as configurações que você precisa, você vai vir aqui em concluído. Antes de vir aqui, ó, a textura eu já aumentei, eu sempre gosto de aumentar, no caso aqui dessa fruta, aumentar um pouco a textura, que isso salta um pouco mais aos olhos. E aí, eu dou em concluído. Volto aqui no Adobe Bridge, então agora eu tenho toda uma configuração para esse tipo de foto. O que é engraçado é que, por exemplo, quando a gente abre no Photoshop, a gente não consegue ver às vezes que tem alguma invasão de cor. Mas pelo Bridge aqui, só de olhar, eu vejo que essa imagem tem uma invasão um pouco magenta, né? Tem um pouquinho a mais de magenta do que devia ter. Aqui eu já vejo que ela está com um tom de branco mais equilibrado. Por isso, a importância de você usar aí esses cartões aqui de cores para identificar o ponto branco. Botão direito do mouse, você está vendo que eu tenho aqui os ajustes, aí desenvolver configurações e copiar configurações. O que a gente vai fazer agora? Eu vou selecionar aqui todas essas fotos e aqui desenvolver configurações e colar configurações. Então, agora, todas essas 7 fotos estão com o mesmo ajuste de brilho, de sombra, de intensidade de cor, de saturação, enfim, tudo está do mesmo jeito. É exatamente isso daqui que eu queria. Agora que a gente já fez todo o ajuste de cor que a gente precisava fazer nas fotos, chegou a hora da gente efetivamente usar o Photoshop para fazer aqui a nossa edição da foto desse produto. Então, o que eu vou fazer? Seleciono todas essas imagens, então tenho as 7 imagens aqui selecionadas. Eu venho aqui em Ferramenta, Photoshop, carregar arquivos em camadas do Photoshop. Então, eu vou clicar aqui, aí ele vai abrir aqui no Photoshop e ele vai pegar todas essas imagens e vai abrir uma em cima da outra, como se elas tivessem uma camada em cima da outra. Pronto, já abriu aqui as imagens todas em camadas e você pode ver que apenas uma aqui abriu como Smart Object, mas nesse caso aqui, botão direito do mouse e rasterizar camada, tá? Nesse caso aqui, não tem como eu trabalhar com Smart Object, mas também não vai ser agora tão necessário. Então, o que nós fazemos aqui? Ó? Então, tá tudo aqui, as camadas. Eu vou selecionar todas elas, venho aqui em Editar, alinhar camadas automaticamente. Vou colocar aqui automático. Essa opção de remoção de vinheta e distorção geométrica eu deixo desativada, porque eu não quero que ele mexa em nada da minha foto, do jeito que está aqui tá bom. Então ele vai fazer toda a leitura e ele vai aqui alinhar as camadas. O que acontece com isso? Lembra que eu falei que é bom você não mexer na câmera, mas assim, se você mexe, de repente, mesmo que seja só apertando um botão, às vezes ela
deixa ali 1 mm para cá ou para lá, e essa função aqui ele faz com que as camadas fiquem todas alinhadas, tá? Então, agora, já que estão todas alinhadas aqui, deixa eu ver se a gente consegue ver esse alinhamento. Ó, tá vendo que não fica nada sobrando, fica exatamente um por cima do outro, estou diminuindo a opacidade, e você vê que todas as frutas, né, a imagem do limão parece que está exatamente no mesmo lugar. E aqui embaixo, se eu dar aqui um zoom, ó, vocês vão ver que eu tenho 1 mm de pixel aqui que está fora. Então, se você não faz esse alinhamento automático, mexe um pouquinho ali os seus pixels e às vezes isso daí pode ficar bem perceptível. Depois de feito aqui agora esse passo, a gente vai escolher os pontos de foco de cada imagem que a gente tem, de cada foto que a gente tem. E é óbvio que nós não vamos fazer isso manualmente, porque seria uma tarefa muito árdua, demorada e um pouco complicada de fazer. Então a gente vai deixar para o Photoshop fazer isso, porque enquanto o Photoshop trabalha, a gente toma café, não é não? Então vamos lá, editar, todas as camadas selecionadas, editar, mesclar camadas automaticamente. E aqui eu vou colocar aqui, ó, empilhar imagens, e eu vou deixar isso aqui, ó, tons e cores contínuas. Vou dar um OK, o Photoshop vai fazer um processamento, ele vai ver onde é que está a área de foco de cada imagem, e quando terminar esse processo, ele vai criar uma camada a mais com todas essas imagens juntas em uma só, e essa imagem que ele criou, ela vai estar com o melhor ponto de foco de cada imagem dessa aqui que eu selecionei. Então, tá aqui, ó, perfeito. Então, eu tenho aqui agora, você vê que eu tenho uma imagem, e aonde está em preto aqui na máscara, é onde o Photoshop falou, olha, o melhor foco dessa imagem está dentro dessa parte branca aqui. Então, você pode ver que ele faz isso aqui em todas, e para você ter uma imagem só, Ctrl Alt Shift E. Então, ele vai colocar aqui uma imagem com o melhor ponto de foco de cada uma. E olha só que interessante. Às vezes, ó, até uns pelinhos que tem aqui, ele fica bem focado. Eu vou fazer o seguinte para vocês verem a diferença. Ó. Vou Ctrl G, agrupei. Eu vou duplicar aqui esse grupo e aí eu vou fazer o seguinte. Ó. Vou selecionar a máscara de cada um nesse caso aqui. E eu vou pintar ela de preto, que é para esconder, só para vocês verem como que o Photoshop aqui atuou. Como vocês podem ver agora, eu tenho aqui todas as imagens que eu tinha antes, só que agora eu coloquei uma máscara em preta para vocês terem ideia do que eu estou falando. Eu vou segurar Shift e eu vou desativar esse preto, que ele vai fazer o quê? Ele vai revelar justamente essa imagem. Então, só para vocês terem ideia, essa aqui é a foto com todos os pontos de foco e essa aqui, por exemplo, é uma foto única. Vou voltar aqui, fazer nossa imagem desaparecer e fazer a de baixo aqui aparecer. Então você está vendo, ó, que o Photoshop pegou o melhor foco de cada imagem e colocou isso em apenas uma imagem. E claro, às vezes dá umas coisas aqui que você tem que arrumar, por exemplo, aqui nessa parte onde você vê que não é interessante isso aqui. Outra coisa também que eu faço nesse caso aqui é que é o seguinte, se eu for mostrar aqui para vocês, você vai ver que, por exemplo, olha só como que está meio sem foco aqui. E eu vou ter também outras áreas um pouco meio esquisita, aonde o foco não ficou tão bem. Então eu tenho foco aqui, mas eu não tenho aqui no meio. Então o que que eu faço? Como eu fiz todo esse processo aqui, eu quero ver aonde eu tenho uma imagem que eu tenho foco aqui. Então, seguro o Shift e vou clicando. Opa, essa imagem aqui, eu tenho foco aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu pego essa imagem, botão B para ativar aqui os brushes. Deixa eu diminuir aqui o brush bastante, para vocês terem uma ideia. Aqui está em preto, eu vou colocar branco para revelar. E olha só, camada selecionada e eu vou passar aqui. Então, eu tenho aqui agora, ó, tá vendo? Eu tenho essa imagem e agora também eu tenho essa imagem aqui. Aí eu faço esse ajuste de forma manual para mim não ter essas manchas aqui. No caso que esse é um fundo com textura, então essas texturas têm que aparecer pelo menos de maneira uniforme. Se fosse uma textura lisa,
provavelmente eu nem conseguiria ver isso daqui, mas como eu tenho essa textura, é bom a gente dar essa organizada. E como é tudo branco, né? Então às vezes o Photoshop, o programa, ele não consegue compreender bem o que é essa informação branca e acaba acontecendo aí essas manchas. Mas que eu resolvo desse jeito, vou pegando aqui a imagem de cada uma e vou vendo se tá bom. Quando eu termino, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou supor que eu já fiz isso aqui em tudo. Quando eu termino, aí sim eu junto tudo aqui, eu juntei tudo, Ctrl E, pronto, agora sim eu tenho uma única camada com os pontos de focos todos ajustados aqui e posso começar a trabalhar nela. Agora que a gente tem nossa imagem já, a gente já pode começar aqui o tratamento para ficar essa foto cada vez melhor. Nesse caso aqui, eu estou falando isso porque cada trabalho ele vai ter um tipo de passo a passo diferente, tá? Então nesse caso aqui o que eu faço? Ó, a imagem está aqui como JPEG mesmo, não está como Smart. Eu duplico ela. Essa daqui eu vou colocar multiplicação e eu vou colocar aqui embaixo uma cor sólida. Eu vou escolher aqui com conta-gotas, eu vou escolher aqui um verde qualquer. Vamos escolher esse verde aqui. Esse verde tá bom. Parece que não mudou nada, né? Mas vamos lá aqui, que isso aqui vai mudar já já. E eu vou explicar por que eu estou fazendo esse passo a passo. Eu venho aqui agora nessa imagem, eu vou apertar W só porque eu sou preguiçoso e eu não quero ir lá no menu. Então W, ele vai aparecer aqui, que é a ferramenta da varinha mágica, e já apareceu esse botão aqui, ó, selecionar assunto. Eu faço desse jeito, eu morro de preguiça de ir lá, editar, selecionar assunto e tal. Então tá aqui, já fiz a seleção da minha imagem. Eu fico abismado quando eu vejo alguém dizendo, ah, o Remove BG, o Canvas. Cara, o Photoshop, as seleções automáticas do Photoshop, ele é algo surpreendente. Antigamente, eu não gostava de ajuste nenhum que fosse automático, mas o Photoshop evoluiu tanto que eu falo para vocês que a maioria das seleções que eu faço nas minhas fotos, dos meus trabalhos, a grande maioria é feito tudo ou com varinha mágica ou com selecionar assunto. Dificilmente eu uso a Pen Tool. Eu uso a Pen Tool quando o que eu vou fazer necessita que eu use a Pen Tool. Fora isso, vai lá de seleção automática mesmo que fica perfeito, tá? Então eu já tenho aqui a seleção feita, vou só criar aqui uma máscara, então agora você tem aqui, ó, tudo que está em preto aqui dentro dessa máscara, tudo que está em preto aqui está escondido e tudo que está branco aqui está revelado. Então agora eu só tenho aqui a imagem do nosso limão, ó. Não tenho mais nada aqui como se fosse um PNG do limão. E essa camada de baixo, como ela está em multiplicação, por que ela está em multiplicação? Porque esse blend mode de multiplicação, o que ele faz é apagar as partes mais claras da imagem. Eu falo dizer que ele apaga totalmente o branco. Então você vê que eu não tenho branco nenhum. E aí o que acontece com isso? Eu tenho aqui a sombra bem natural com um fundo aqui de outra cor. Então isso daqui é o jeito que eu faço para quando eu preciso, por exemplo, criar uma imagem e eu preciso aqui da sombra dela, e quanto mais natural for a sombra, eu acho melhor do que eu ter que refazer essa sombra, por exemplo, no Photoshop. Você pode ver que, claro, como essa imagem aqui, às vezes eu preciso fazer aqui alguns pequenos ajustes, tá? Então, sempre dá uma olhada aí na sua máscara para ver se ela não precisa de nenhum ajuste. Então, você vai fazendo aí os ajustes que você achar melhor. Vou dar aqui um Ctrl menos e aí eu tenho uma imagem já bem mascarada. Feito isso, eu posso partir aqui para o tratamento, porque o que eu preciso fazer? Nesse caso aqui, eu preciso eliminar pontos que eu tenho na minha imagem que eu acho que não é interessante. Então, por exemplo, ó, esses pontos que estão aqui em amarelo, eu acho que eles não ficam muito legal na foto. Então, eu vou escolher a melhor ferramenta que eu achar. Nesse caso aqui, ó, eu estou usando a ferramenta aqui dentro do Band-Aid. Eu tenho essa ferramenta aqui que chama ferramenta de correção. Então, eu pego um ponto que eu quero e movo para ele onde eu quero que ele pegue a cor. Então, se eu vim aqui e mudar para cá, ele vai pegar essa cor e meio que tampar ali. É quase como funciona o carimbo, mas eu acho que essa ferramenta é mais inteligente aqui do que o carimbo. Então, eu vou fazer isso em toda a imagem que eu achar necessário,
por exemplo, só mais um exemplo, ó, J, que é a letra de atalho, eu venho aqui, onde está um pouquinho branco, e vou fazer essa remoção aqui. E vou fazer isso em toda a imagem, que eu acho que eu quero eliminar toda informação que eu acho que ela não deve ser necessária aí para a foto, que ela chame a atenção de alguma forma. Eu quero deixar essa foto perfeita, então eu faço esse tipo de tratamento. Todo vídeo que eu faço, você pode prestar atenção que eu falo sempre a mesma coisa. Entenda como funciona a ferramenta do Photoshop, não seja apenas um replicador de tutorial. Veja só um problema que eu tenho aqui nessa foto. Então, essa foto está aqui com fundo branco, então tudo aqui está branco, eu tenho ali quase com fundo infinito branco, e claro, sempre há o que a gente chama de a cor rebate no objeto que ela está. Então a luz vem aqui no branco e volta para o objeto. E você pode ver que eu tenho uma iluminação aqui que você vê claramente que ela é branca. Bom, eu acho que isso daí não fica tão legal e eu preciso arrumar isso. Qual que é? Eu falo o seguinte, que bicho preguiçoso é bicho inteligente. Então, como que eu vou fazer um ajuste bem rápido para mim deixar esse limão aqui sem esse tom esbranquiçado? Eu vou usar aqui os nossos estilos, ó. Brilho interno. O brilho interno aqui, eu vou escolher aqui um Blend Mode aqui de sobrepor. Façam testes de Blend Mode, tá? Porque pode ser que para a foto que você vai utilizar, você necessite de outro tipo de Blend Mode para equilibrar essas informações. Nesse caso aqui, o Blend Mode que funcionou bem foi justamente sobrepor. Escolhi aqui uma cor qualquer, fiz as configurações, então você vê que eu tenho aqui ó, no limão ó, o antes e o depois. Você está vendo como eu ganhei muito mais informação, muito mais um foco, sem ficar aquela coisa que parece que aqui, sei lá, tá estourada, tá um recorte esquisito, não parece que parece que esse limão não faz parte da cena. Aqui ele já fica muito mais aqui ambientado. Então, vou dar aqui um OK, mas claro, como é um brilho, ele tá pegando na imagem inteira. Então aqui, ó, como vocês podem ver, ele pega inclusive aqui. Mas eu não quero que esse brilho venha para cá ou para cá. Eu só gostei dele mesmo aqui e talvez aqui embaixo também, ó, ele seja aqui ó, um tanto quanto interessante. Opa, deixa eu só tirar aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo? Eu acho que ficou até bem. E como que eu vou fazer esse ajuste, ó? Botão direito do mouse em cima do brilho e venho aqui em criar camada. Você pode ver que ele criou uma camada com Clipping Mask atuando somente dentro aqui da camada do nosso limão. E aqui, nessa camada que a gente acabou de criar, eu vou fazer aqui uma máscara, botão B para ativar aqui o brush, eu vou aumentar, preto 100%, então eu vou aqui apagar, tá? Essa aqui é uma dica para máscara, cara. Você tem que usar máscara. Esse negócio de usar borracha no Photoshop não existe. Se você quer saber se uma pessoa é amadora no Photoshop, é você ver ela usando borracha. Profissional mesmo, quem usa Photoshop assim há muitos anos, que entende como o programa funciona, cara, ninguém vai usar borracha. Qualquer coisa que ele precisar apagar, ele vai sempre usar máscara. Então, usei aqui a máscara, né? Pintei de preto, então agora eu posso pintar aqui também, que eu não quero esse verde aqui, ó. Então tem aqui, ó, um antes e um depois. Ele pegou aqui embaixo, que eu também achei que ficou interessante. Então agora a gente já tem aí o ajuste de cor, pelo menos inicial aqui dessa imagem. Toda imagem você tem que pensar na utilidade que ela vai ter, como as pessoas vão enxergar, e é muito importante também você ter na sua cabeça, pô, o que vem na cabeça de uma pessoa quando eu falo de limão? Se eu perguntar para você, qual que é a cor do limão? Você vai dizer verde, você não vai dizer amarelo. Mas viu que no começo do vídeo, o que eu falei? É muito mais fácil tratar o verde mexendo no amarelo, é porque, pelo mistério das cores, que eu não sei te dizer o porquê, dentro do verde, cara, eu tenho um carregamento muito forte de amarelo. Então, um limão, quando eu vejo um limão, quando olho para um limão, eu quero ver o limão verde. Eu não quero ver um limão amarelo. Por mais que lá dentro do mercado, lá dentro do sacolão, quando eu pegar o limão, eu sei que eu vou ver umas tonalidades de amarelo nele, mas se eu for usar isso daqui, por exemplo, para uma rede social, para um cartaz, às vezes para um outdoor, eu tenho que ter o limão bem verdinho. E aí você tem que fazer aqui os ajustes de cor.
cada imagem vai necessitar de um ajuste de cor diferente. Aqui, por exemplo, eu vou mexer aqui em várias coisas. Então, por exemplo, aqui no amarelo, eu posso vir aqui e mudar até deixar os tons amarelos, ó, um pouco mais verde. E aí, eu vou criar aqui um Clipping Mask. Então, tenho aqui, ó, um antes e um depois. Veja bem, essa imagem ela vai pedir vários ajustes de cor. Por exemplo, eu ainda tenho aqui verde aqui embaixo, eu tenho outros, verde não, tenho um amarelo aqui, outro amarelo aqui. Então, eu vou ter que equilibrar no olhar e ver assim, pô, agora eu acho que está certo. E sempre ter máscara aqui, porque caso um efeito fique bom numa parte e não fique bom na outra, você sempre tem a opção de utilizar máscaras aí para apagar o efeito que você acha que ele é indesejável naquele local. Uma coisa importante aqui, ó, é que essa foto, por exemplo, tem uma coisa que ela me incomoda muito, por mais que ela esteja basicamente, a gente não mexeu em praticamente quase nada, eu acho que aqui ele está muito claro. Tecnicamente, olhando, a intensidade de luz que a gente tem nessa foto, ela está vindo daqui, ó. E o teu olho, ele já quer ver que se eu tá vindo daqui e eu tô com uma imagem aqui um pouco mais escura, ele quer ver aqui mais escuro também. Você perceba que a gente vai ter que alterar uma luz que é natural para encaixar na cena que a gente está fazendo. Então, você ter esse feeling, você ter esse olhar para você construir bem as suas imagens é algo que te deixa muito na vantagem aí com os concorrentes que não têm esse apuramento visual aí de uma imagem, por exemplo. Então aqui eu vou criar, por exemplo, aqui um ajuste de curvas, eu vou escurecer bem essas curvas aqui, ó. Eu acho que aqui tá bom, ok? Vou pintar aqui a nossa camada de preto e eu vou atuar somente com o Clipping Mask dentro aqui do limão. Então tudo que acontecer nessa camada vai estar atuando somente aqui dentro do limão. Então, camada selecionada, tecla de atalho B para ativar o brush, eu vou apertar X para voltar a cor aqui para branco, que é o que vai revelar, e aqui em opacidade eu vou deixar aqui em 10. Então eu venho aqui agora, como está em 10, eu vou passando bem de leve. Eu estou usando o mouse, mas aqui no caso eu gosto mais de usar aqui a caneta. Ó. Então venho com a caneta aqui ó, bem de leve, principalmente aqui na parte de baixo, e eu vou fazendo aqui esse ajuste. Caso eu precise de mais ajuste, eu posso talvez criar uma nova camada de ajuste ou de níveis, e aí eu vou fazendo aqui ó, o ajuste que eu preciso. Eu usei aqui brilho interno para fazer, por exemplo, essa parte aqui em cima ó, do verde. Eu posso utilizar o mesmo procedimento para, de repente, colocar um pouco de sombra aqui embaixo. Venho aqui, sombra interna. Ele vai abrir aqui essa janela, vamos colocar a multiplicação, vou escolher aqui uma cor verde qualquer, vou deixar minha opacidade aqui bem forte, só para eu ver onde é que está marcando, não está ali luz global, e aí eu posso vir aqui, ó, pronto, e aí eu deixo um tamanho bem grande mesmo, que é para deixar a nossa imagem o mais natural possível. Dou um OK, botão direito do mouse, criar camada, então ele criou aqui uma sombra interna. Vou criar aqui uma máscara e agora eu apago aqui aonde eu acho que não tem razão dessa sombra ficar atuando. Opa, deixa eu usar aqui o preto, pronto. Apaguei. Acho que essa sombra não precisa atuar em todas as áreas. Então, por exemplo, aqui, ó, você vê que ela está atuando aqui. Então, apago tudo isso aqui. Vejo se não tem mais nenhum canto que essa sombra está atuando. E aonde estiver atuando e eu não querer, é só eu passar aqui o brush, que ele automaticamente já remove aí a sombra que eu tenho. Então, nós temos aqui agora, ó, eu vou colocar todos esses ajustes aqui, ó, deixa eu dar um Ctrl G, vou jogar essa máscara para cá. Então, você vê que eu tenho aqui, ó. Então, você pode ver aqui, ó, o antes e o depois. Então, foram ajustes bem básicos, mas que já dá aqui uma outra ambientação aqui para minha imagem. Então agora, vamos dizer que eu já fiz aqui todos os retoques, já apliquei toda a correção de cor e agora eu preciso deixar essa imagem aqui mais natural. Então o que eu vou fazer aqui nesse caso? Ó? Eu vou criar aqui uma nova camada aqui em cima, vou mudar o Blend Mode dela para sobrepor,
Vou aqui com o botão B para ativar aqui os brushes. Cadê? B. Pronto, ativou os brushes. Vou deixar aqui um brush bem grandão. Cadê? Vamos aqui, bem grandão. Pronto, aumenta, aumenta, aumenta. Botão direito do mouse, dureza em 0. E agora eu vou diminuir aqui só para ver a minha imagem como um todo. Olha só, 100%, 100%, sobrepor. Pronto. Então, agora eu já tenho um pontinho de luz lá atrás. O que eu faço? Shift mais Alt. Então, eu vou esticar aqui essa imagem para cá, para cá. Prontinho. Posso mudar aqui a posição dela. Cria aqui uma máscara. E agora, tecla de atalho G para ativar aqui um gradiente. E aí eu só, olha só, deixo aqui uma coisa um pouquinho mais natural para não ficar com tanta cor aqui na frente. Então, a cor está meio que lá para o fundo, ó. Tá vendo? Como essa cor já engloba mais o limão e já dá um destaque muito maior para ele, eu posso ainda criar aqui uma nova camada, colocar aqui sobrepor, B para ativar aqui um brush, para a gente usar um brush bem grandão aqui, e agora eu venho aqui, ó, e clico aqui para ficar tipo um ponto de luz mais forte, e aí eu posso diminuir aqui essa opacidade para dar a ideia de que a luz está percorrendo aqui um caminho, tá? Então, você vê que eu meio que já ambientei aqui o meu limão nessa cena. Claro, eu estou fazendo isso aqui com vocês, então não é todo o processo que eu faço, porque, por exemplo, esse ponto de luz aqui, eu acho que a gente pode melhorar ele, mas é só para vocês entenderem um conceito, tá? Então, se você quiser, de repente, mudar essa cor do fundo, ó, é só dar um duplo clique, como que ele é um preenchimento de cor sólida, então eu posso escolher talvez uma cor mais clara ou mais escura. Isso aí depende muito do objetivo que você quer aí o teu job. E para finalizar, nós temos aqui uma coisa muito importante. Eu vou dar aqui um zoom. Por mais que o nosso Photoshop pegou todas as imagens de foco que a gente tinha, essas imagens que a gente tem, parece que elas não ficam às vezes tão nítidas assim. O que a gente faz? A gente dá ali uma forçada na nitidez. Como que a gente faz isso? Ctrl Alt Shift E, eu criei aqui uma nova camada com todas as outras camadas, botão direito do mouse, converter em objeto inteligente, filtro, outros, e aqui eu venho em alta frequência. Aqui, gente, é muito pequenininho, ó, ou é 2 ou é 3 pixels. Eu vou deixar 3 pixels aqui, porque essa imagem é uma imagem bem grande, e vou mudar o meu Blend Mode para luz direta. Pronto, então eu tenho aqui, ó, vou dar aqui, ó, antes da nitidez e depois da nitidez. Olha só como a minha imagem ganhou muito mais informação e isso ficou muito mais interessante. Nesse caso aqui, eu acho que eu não preciso deixar nitidez no fundo. Então, o que eu faço? Eu seguro Alt e só arrasto aqui essa minha máscara para dentro. Então, agora, a minha nitidez está atuando somente dentro do limão. E lembra que eu falei para vocês que esse vídeo aqui era explicando conceitos, porque não há necessidade de eu mostrar um passo a passo, repetindo só as mesmas coisas, né? Então eu vou mostrar para vocês agora essa imagem que eu fiz aqui para o Oba Hortifruti. Eu estou aqui no limão, mas já fiz da laranja, vem a cenoura, beterraba, enfim. Vai ser um trabalho bem legal e eu vou mostrar ele para vocês aí aos poucos. Então, você vê aqui que eu já tenho um limão verde, eu já tirei aquela invasão de cor que eu tinha aqui, por exemplo, ó, tá aqui, ó. Você está vendo como ainda tem um monte de amarelo? Olha só aqui como eu tenho o limão todo verde. E veja só, olha o tanto de ajuste de cor que eu fiz para a gente ter um verde exatamente desse jeito. Gente, esse negócio de fazer só um ajuste, chegar onde você quer, isso é lenda. Às vezes, você tem que repetir um ajuste para que aquela informação seja feita da melhor maneira possível. Então aqui, ó, eu tenho matiz e saturação 3 vezes na mesma imagem. Então tenho aqui curvas, aliás, 4. Aqui embaixo eu também tenho aqui mais um pouco de matiz e saturação. E se não fosse necessário, certamente elas não estariam aqui, porque cada ajuste desse daqui faz com que o teu arquivo fique mais pesado. Engraçado que aqui eu tentei várias cores, cara, mas parece que a cor exata que eu consegui foi essa aqui, ó. Eu tenho 2 cores, eu tenho um preenchimento aqui de um verde, e aqui em cima você vai ver que eu tenho outro preenchimento também, só que com 32%,
que eu falei assim, cara, essa cor tá ruim. Aí eu coloquei essa cor aqui primeiro em 100%, não tá ruim. E aí eu falei assim, deixa eu só fazer um teste de opacidade. E aí quando eu misturei as duas, eu acho que esse verde aqui, ele ficou bom. E bom, sei lá por que eu não consegui chegar nele lá na nossa paleta de cor. É porque eu sou burro também, né? Então, às vezes a gente tem essas coisas aí que são meio que inexplicáveis. E aí, você vê que eu tenho tudo aqui, ó, dentro de um plano. Cara, essa imagem aqui foi interessante, porque olha só, deixa eu explicar aqui para vocês uma coisa de acuidade visual. Tem algumas coisas nessa foto aqui ainda que eu acho que ela precisa melhorar, mas olha que diferença que eu tenho aqui deste limão, olha como que tá essa superfície aqui, ó, como ela tá irregular, e olha só como aqui eu tenho o limão bem redondinho. Eu ainda acho que eu preciso fazer esse mesmo ajuste que eu fiz aqui, eu preciso fazer ele aqui e nessa borda. Mas aqui, por exemplo, ó, nessa borda aqui do lado esquerdo, você pode ver que eu já fiz. Olha como que era meio ondulado, meio irregular, e olha só como aqui tá bem certinho, tá? Então, fiz isso daí usando as ferramentas de dissolver aí do Photoshop, ou em inglês o Liquify, e essa daí é a imagem final que eu tenho para vocês aí, ó. Vamos mostrar aqui, ó, um antes e aqui um depois. Então, você viu que a imagem ganhou muito mais força, muito mais importância, e ela tem uma coisa que é muito importante, que você vê uma imagem dessa e você para e fica olhando. Isso é importante, você conseguir passar algum tempo apreciando uma imagem é algo que é muito recomendado hoje, porque com tanta imagem que a gente tem, né, tudo muito rápido, então quando tem uma imagem mais interessante, você consegue fixar o olhar, e isso daí é bom para a marca, é bom para a sua empresa, e é muito importante aí para você utilizar isso aí dentro do marketing aí da sua empresa. Muito obrigado para quem chegou até aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ajudou, por favor, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva agora. E se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. E antes de terminar, eu recomendo você assistir este vídeo aqui que o YouTube está te recomendando. E eu também vou te recomendar este vídeo aqui para você dominar de vez o Photoshop. Por hoje é só, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo.